Olá, meus cumprimentos aos amigos da TV Sistec. Este é o TJS e eu sou Kleber Duval, apresentando agora os destaques desta edição. Eleições em Caratinga. Confira um panorama do que aconteceu na cidade neste domingo. Uma emoção muito grande. Nós estamos aí definindo o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, o nosso futuro, o futuro das nossas empresas, né? O futuro das nossas cidades. O Estado Democrático de Direito nos oferta isso, né? Veja quais foram os candidatos mais bem votados em Caratinga nestas eleições 2022. Triste tradição. Santinhos, mais uma vez, poluíram ruas de Caratinga nesta eleição. Igual eu te falei, né? É errado. Mas toda eleição tem. Então não tem como a gente falar que não pode, que todo ano eles fazem isso, né? Casa pega fogo no bairro Limoeiro, em Caratinga. E foi um incêndio de pequena proporção, num cômodo de aproximadamente 12 metros quadrados. Não havia vítima no interior da residência. O Corpo de Bombeiros fez o trabalho de rescaldo e o acionamento da Defesa Civil. Estes e outros assuntos no TJS que está começando. Muito bem, amigos, bem-vindos de volta ao TJS. Os candidatos Jair Bolsonaro e Lula se preparam para a próxima batalha das urnas, no segundo turno das eleições presidenciais, no próximo dia 30. Após o encerramento do primeiro turno, os candidatos se pronunciaram. Como já era esperado para as eleições presidenciais, a disputa foi acirrada e segue para segundo turno. Logo após o encerramento da apuração dos votos, os dois candidatos mais votados se pronunciaram. Lula obteve a maioria dos votos dos brasileiros. Foram 57.258.115 votos nesse primeiro momento das eleições, totalizando 48,43%. Ele declarou que a sua vitória foi prorrogada e disse acreditar em sua candidatura, afirmando que irá vencer as eleições de 2022, assim como foi mostrado nas pesquisas. Eu quero primeiro agradecer mais uma vez ao comportamento da imprensa nessas eleições. Quero agradecer e dar os parabéns às pessoas que se elegeram, independentemente do partido a que as pessoas pertençam, se são contra nós ou a favor, não tem problema, as pessoas se elegeram. Quero agradecer ao povo brasileiro por mais esse gesto de generosidade. A gente, para avaliar bem o que está acontecendo hoje, a gente tem que lembrar o que estava acontecendo há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás, eu era tido como se fosse um ser humano jogado fora da política. Ou seja, aí eu disse que a gente retornaria com mais força, com mais vontade, com mais disposição, porque a única razão da gente parar de lutar é o dia que o povo brasileiro tiver outras centenas e centenas de lideranças que consiga fazer com que eles conquistem aquilo que eles precisam para melhorar de vida. E vocês sabem que o nosso país está pior. Vocês sabem que a economia não está boa, vocês sabem que a qualidade de vida não está boa, que a renda não está boa, que o emprego não está bom, que a saúde não está boa. E que nós precisamos recuperar esse país. Bolsonaro foi o segundo colocado, com 43,20%, 51.071.277 dos votos dos brasileiros, e apontou a discrepância entre os dados apurados em pesquisas e o resultado final das eleições. A cesta básica. Entendo que é uma vontade de mudar por parte da população, mas tem certas mudanças que podem vir para pior. E a gente tentou, durante a campanha, mostrar esse outro lado, mas parece que não atingiu a camada mais importante da sociedade. Então,
analisamos. Nós vencemos a mentira no dia de hoje, que estava o Datafolha dando aí 51% a 30 e poucos. Então vencemos a mentira. Temos um segundo tempo pela frente, onde tudo passa a ser igual, o tempo para cada lado passa a ser igual. E nós vamos agora mostrar melhor para a população brasileira, em especial a classe mais afetada, que é consequência da política do fica em casa, a economia a gente vê depois, é consequência de uma guerra lá fora, de uma crise ideológica também. E tenho certeza que vamos poder melhor mostrar para essa parcela da sociedade que as mudanças que porventura alguns querem, pode ser pior. Até mesmo a gente mostrando aqui melhor a Argentina, o Chile, a Colômbia, a Venezuela já estava em crise antes mesmo da Covid. Então eu entendo que é por aí o nosso trabalho por ocasião do segundo turno. Presidente, eu quero procurar o senhor Tebet sobre o resultado. O senhor confia no que foi divulgado hoje? Olha, não vou aguardar o parecer aqui das Forças Armadas, que ficaram presentes hoje lá na Sala Cofre. Repito, elas foram convidadas a participar, a integrar uma comissão de transparência eleitoral. Então isso aí fica a cargo aí do ministro da Defesa tratar desse assunto. Presidente, estamos ao vivo também aqui na Rede Record. Qual que vai ser a principal mensagem agora do senhor no segundo turno? A mensagem é que o Brasil, levando-se em conta a grande maioria dos demais países do mundo, é o que melhor se saiu, está saindo na questão da economia. Talvez mostrar um pouco mais do que foi a pandemia também. O Brasil comprou 500 milhões de doses de vacina para quem... O quarto de uma casa pegou fogo na noite deste último sábado, no bairro Limoeiro, em Caratinga. O Corpo de Bombeiros esteve no local. O incêndio aconteceu na rua Raimunda Lopes da Cunha. De acordo com informações, uma mulher moradora da casa atingida, que gritava assustada, foi retirada do local por vizinhos, assim como o cachorro dela. Além de levar a moradora para o lugar seguro, os vizinhos ainda conseguiram, com baldes de água e mangueiras, reduzir a intensidade das chamas. Os bombeiros militares de Caratinga foram acionados para a ocorrência. Acionados aqui via 193, onde o solicitante relatava que havia um incêndio em residência unifamiliar, com uma possível vítima no interior desse incêndio, né? De pronto o Corpo de Bombeiros se deslocou, devido ao local também ser bem próximo ao Corpo de Bombeiros, nós chegamos muito rápido e esse local ele já se encontrava, né? Já se encontrava aí populares dando os primeiros combates. E o Corpo de Bombeiros chegou, fez uma avaliação, né? E coube ao Corpo de Bombeiros as partes finais, né? E foi um incêndio de pequena proporção, num cômodo de aproximadamente 12 metros quadrados. Não havia vítima no interior da residência. O Corpo de Bombeiros fez o trabalho de rescaldo e o acionamento da Defesa Civil para uma avaliação e a possível liberação ou não, né, dessa edificação aí para atividades normais. Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não se sabe o que pode ter motivado o incêndio, que vai ser investigado pela Polícia Civil. A notícia de que um vizinho da moradora da casa atingida teve ferimentos leves e expirou fumaça ao ajudar no combate inicial às chamas, recebendo atendimento médico. Longas filas foram o que se viu em algumas sessões eleitorais de Caratinga neste domingo, durante as eleições gerais. Tirando isso, o processo de votação foi tranquilo. Confira na reportagem de Natália Toledo. Às 8 horas da manhã foram abertas as portas das sessões eleitorais para que os eleitores pudessem exercer o seu direito de cidadão, o voto. Em 2022, estiveram em disputas os cargos de deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Mas antes da chegada de convidados, toda festa tem o seu planejamento e preparativos finais. A festa da democracia não poderia ser diferente.
A primeira sessão eleitoral a ser aberta foi a da Escola Estadual Engenheiro Caldas, no bairro Santa Zita, por volta das 7h30 da manhã, contando com a presença de autoridades locais, dentre elas os juízes eleitorais, promotor de justiça, representantes de cartório e polícia militar. O Ministério Público está presente mais uma vez, né? Nós acabamos de acompanhar aqui a verificação inicial da urna, acompanhamos a ligação da urna, a emissão da zerésima, que é o documento que atesta que não há nenhum voto já computado para nenhum candidato, atesta o número de eleitores aptos a votar na determinada sessão eleitoral. É feito o teste do teclado e isso está sendo feito em todas as zonas eleitorais nesse momento, antes do início da votação. E o Ministério Público, como órgão fiscalizador, né, fiscal da ordem jurídica, está presente fazendo essa fiscalização. O Ministério Público Eleitoral tem acompanhado todos esses procedimentos que antecederam a realização do pleito, justamente para demonstrar ao eleitor ali a questão da segurança das urnas eletrônicas, que os órgãos públicos estão fiscalizando. E hoje não vai ser diferente, né? Nós já iniciamos com o acompanhamento da emissão da zerésima, que é um documento relevante para as eleições, que comprova ali que a urna está zerada, que não tem nenhum candidato com votos pré-definidos na urna eletrônica. E ao longo do dia, o Ministério Público Eleitoral acompanha, visitando as sessões eleitorais, conversando com os presidentes de urna, com os mesários, para ver toda a regularidade do que está acontecendo. E caso surgir algum incidente ou algum cidadão queira também realizar alguma denúncia de propaganda irregular, de crimes eleitorais, nós estamos à disposição para intervir e atender essas denúncias que surgirem. O domingo de eleições, de forma geral, foi tranquilo na cidade. Do lado de fora, os eleitores aguardavam em fila a vez de votar. Até que hoje está correndo tudo direitinho, visto que essa sessão aqui da Princesa Isabel junto com a da UMEC são as de maior movimentação. Eu fiquei um tempo aqui de uns 15 minutos na fila e está correndo tudo direito, tudo na paz. A gente não teve nenhuma ocorrência, não teve nenhum problema, não teve problema de boca de urna. Está todo mundo respeitando o direito do outro, independente de ser uma eleição dividida entre o lado A e o lado B, né? Todo mundo está respeitando o lado do outro e que vença aquele que tiver a melhor proposta. Preparadíssimo, eu acho que todos têm que exercer seu direito de cidadania. Eu acho que votar em branco é um ato de covardia, anular seu voto é covardia e se abster é covardia. Eu acho que nós devemos estar aqui, né? Democracia é isso, cada um escolhe o que acha que é melhor para a sua cidade, não para si próprio, e sim para a sua cidade, seu estado e seu país. Para quem votou, a sensação de dever cumprido. Cumprir meu direito, né, de cidadão, de escolher meus candidatos. Uma emoção muito grande. Nós estamos aí definindo o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, o nosso futuro, o futuro das nossas empresas, né, o futuro das nossas cidades. O Estado Democrático de Direito nos oferta isso, né? O prefeito de Caratinga, Dr. Wellington Moreira, também exerceu seu papel de cidadão, votando. A gente espera que realmente o cidadão faça a melhor escolha para todos nós, porque o voto nosso, ele se somado aos outros, vai definir aí o destino nos próximos 4 anos e talvez muitos anos pela frente da nossa nação brasileira. E a gente espera que realmente nós exerçamos o nosso direito democrático da melhor maneira possível, como está acontecendo na manhã de hoje. Segundo o prefeito, ele também teve um pouco de dificuldade com a biometria. Olha, a dificuldade é na hora da biometria, realmente demorou um pouco e eu acredito que esteja acontecendo com todo cidadão, na identificação biométrica, porque o voto por si só, na hora de votar por si só, simples, rápido, sem demora nenhuma. A identificação biométrica é que foi o problema. Nas ruas, apesar de ser considerado crime eleitoral, havia grande quantidade de santinhos espalhados pelo asfalto e pelas calçadas. Muita gente reclamou de longa espera nas filas e da dificuldade com relação à biometria. 4 urnas precisaram ser substituídas. O balanço, de um modo geral, foi positivo. Nós tivemos na zona 7.1, da qual sou responsável, apenas 4 urnas substituídas, pelas chamadas urnas de contingência. Tivemos alguns problemas com relação à biometria, né? Eu compareci em algumas sessões, em várias, né? Não tive tempo de ir em todas, que são muitas, e a reclamação feita pelos mesários
foi justamente a demora no processo de votação por conta da biometria. Muitas pessoas não conseguiram efetuar os dados biométricos por problemas variados. Às vezes a pessoa de zona rural, que trabalha na roça, né, ou trabalha na construção civil, que acabou inviabilizando a captação dos dados biométricos. E a orientação passada aos mesários é de que registrasse essa situação em ata. Por quê? A ata é o espelho da sessão, do que ocorre no local de votação. Então é importante esse registro até para posterior envio ao TRE, visando futuramente a melhoria dos trabalhos. Não tivemos registro de prisão em flagrante por crime eleitoral no nosso âmbito, e estamos aguardando envio de eventuais boletins de ocorrência por parte da PM para apurar possível crime eleitoral. Algo que eu posso registrar de relevante e que não foi positivo é o descarte de materiais. Mas nos locais em que houve, servidores da Justiça Eleitoral já compareceram ao local, fizeram uma consultação, recolheram alguns folhetos, alguns santinhos por amostragem, e certamente as providências serão tomadas. As eleições foram encerradas às 17 horas e a partir daí começou uma outra etapa, que foi a apuração dos votos. A amamentação e uma introdução alimentar equilibrada são importantes para que o bebê se desenvolva de forma saudável. Para ajudar os pais e responsáveis a oferecerem uma nutrição adequada, o Ministério da Saúde disponibiliza o Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos. O Léo tem 1 ano e 4 meses. Como seus pais trabalham o dia todo, é a avó Sebastiana quem cuida de sua alimentação. No almoço, arroz, feijão, uma sopinha com legumes. No lanche, sempre uma fruta. E o que ele não come da fruta, eu bato e faço uma vitamina. Aí ele come, bebe numa boa. E a janta, uma sopinha. Para ajudar na amamentação e na introdução alimentar de crianças como o Léo, o Ministério da Saúde publicou o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos. Entre as orientações estão: amamente até os 2 anos ou mais, introduza outros alimentos além do leite materno após os 6 meses, ofereça água em vez de sucos ou refrigerantes, opte por alimentos in natura e minimamente processados, evite o açúcar até os 2 anos de idade, ofereça alimentação adequada e saudável também fora de casa e proteja a criança da publicidade dos alimentos. Esta nutricionista pediátrica afirma que a adoção de hábitos saudáveis fará diferença não apenas na infância, mas em toda a vida. Então, menos risco de doenças, menos gripes, menos internações. E quem tem dúvidas sobre a alimentação de bebês e crianças e sobre a introdução alimentar, pode procurar o Sistema Único de Saúde. São mais de 50 mil equipes de saúde da família e 25 mil nutricionistas preparados para ajudar na formação de hábitos e na manutenção da saúde das crianças. A seguir, confira quais foram os candidatos mais bem votados em Caratinga nestas eleições 2022. Muito bem, então vamos seguindo juntos aqui no TJS. Caratinga sai um pouco mais enfraquecida do ponto de vista de representação política nas eleições 2022. Tradicionais mandatários que durante um bom tempo atuaram em nome do município na Câmara Federal, Assembleia Legislativa e até no Senado, desta vez não foram eleitos. Confira agora em quem o caratinguense mais votou neste último domingo. O candidato à presidência da República mais votado em Caratinga foi Jair Bolsonaro, que teve 48,26% dos votos, enquanto Lula conseguiu 45,26%. Já para governador do estado, quem levou foi Zema, reeleito com 60,01% dos votos, enquanto seu principal concorrente, Alexandre Calil, obteve 31,78%.
Na disputa para o Senado em Caratinga, quem recebeu mais votos foi Cleitinho, com 48,68%. Já Alexandre Silveira, que se colocava também como representante de Caratinga, alcançou 35,02%. Já para deputado federal, o mais votado foi Nicolas Ferreira, do PL, com 18,27%. Em segundo lugar, ainda em Caratinga, o mais votado foi Mauro Lopes, que tentava a reeleição. Com 12,67%, desta vez Lopes não alcançou seu objetivo. O terceiro candidato a deputado mais votado foi Hercílio Coelho Diniz, com 7,42% reeleito. Para deputado estadual, o doutor Giovanni foi o mais votado em Caratinga, com 16,19% da preferência, mas não foi eleito, por não atingir o quociente eleitoral. O segundo mais votado no município foi Bruno Engler, do PL, com 7,62% dos votos, eleito. Em terceiro lugar, na preferência do caratinguense, ficou o doutor Leonardo Condé, com 7,29% dos votos, não conseguindo também a eleição. Caratinga teve neste ano de 2022 uma das eleições mais tranquilas de sua história. Nenhum ato de violência digno de registro foi relatado no município durante o pleito. Em compensação, a poluição do meio ambiente voltou a acontecer. Acompanhe. O derramamento de santinhos pode parecer uma prática normal, pois acontece em todas as eleições. O senhor Adilson, porém, não concorda com isso, mas acha que as pessoas até se acostumaram com a situação, de tanto ela acontecer. Igual eu te falei, né? É errado. Mas toda eleição tem, então não tem como a gente falar que não pode, porque todo ano eles fazem isso, né? Não poder não pode não, fica feio. Ainda mais Caratinga, que é uma cidade limpinha, muito organizada, mas não tem jeito. Em Caratinga, vários locais de votação amanheceram com centenas de santinhos derramados pelas ruas. E essa prática é um crime eleitoral e que tem pena prevista de 6 meses a 1 ano, com possibilidade de prestação de serviços à comunidade e também pagamento de multa. O juiz eleitoral Consuelo Silveira diz que esse crime eleitoral não aconteceu somente em Caratinga, mas em todas as cidades que fazem parte da comarca e que medidas já foram tomadas pelas autoridades para puni-lo. A realidade também existiu nos outros municípios que fazem parte das zonas eleitorais. Então, o derramamento do Santinho, houve o derramamento de Santinho, né? A figura denominada do candidato sujão, né? Que gosta de sujar as ruas. Nós tivemos esse inconveniente, medidas judiciais, no sentido da Polícia Militar ter dado o apoio de recolher o material e também encaminhar ao Ministério Público para que medidas judiciais sejam tomadas. E o homem foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira 3 em uma lagoa da zona rural do município de Periquito, no Vale do Rio Doce. Ele havia desaparecido na tarde de domingo durante uma pescaria com os amigos. Oswaldo da Silva Souza, de 61 anos, foi encontrado sem vida em uma lagoa. Ele estava sumido desde a noite deste domingo 2, quando foi pescar com os amigos. De acordo com eles, Oswaldo teria ido para o outro lado da lagoa. Como não voltou, os amigos o procuraram e constataram que ele havia desaparecido. Ao chegar em casa, avisaram a família e acionaram o Corpo de Bombeiros, que também não conseguiu realizar as buscas ao homem no mesmo dia, devido à escuridão. Na manhã desta segunda-feira, o corpo foi encontrado boiando na lagoa. O cadáver foi retirado pelo Corpo de Bombeiros e a perícia técnica da Polícia Civil de Governador Valadares foi acionada para realizar os trabalhos de praxe. Uma chuva breve, mas devastadora, atingiu alguns municípios da Zona da Mata e do sul de Minas Gerais nesta segunda-feira. A tempestade de granizo mudou a paisagem nos locais em que ocorreu. A
tempestade com pedras de granizo na tarde de hoje destruiu o telhado de várias casas, atingiu carros e deixou parte da rodovia Fernão Dias coberta de gelo. Podemos ver em vídeo relatos de alguns motoristas no momento da tempestade. Não é de acreditar não, hein? Aí pra você ver, hoje é 3/10, ó. Aí pra você ver, olha as horas, ó. Olha a Fernandinha de gelo, gente. Gelo, gelo. Olha pra vocês verem. Isso que é gelo, gente. Olha pra vocês verem, ó. O alerta da tempestade já havia sido emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia no domingo, com previsão de chuvas de até 50 milímetros e ventos de 60 quilômetros por hora. De acordo com o especialista Claudemir de Azevedo, do IMET, as regiões da Zona da Mata e do sul de Minas estão passando por instabilidade, com pancadas de chuvas acompanhadas de trovoadas e incidência alta de descargas elétricas. Por isso, as chuvas de granizo. Boa tarde, tudo bem? Nestas regiões aí realmente estamos com muita instabilidade no momento. Pancadas de chuvas acompanhadas de trovoadas, incidência alta de descargas elétricas, então a chance grande mesmo de granizo nestes municípios aí. Cambuquira, Campanha, Três Corações, São Gonçalo do Sapucaí, com bastante descargas atmosféricas no momento, além de São Tomé das Letras. São Tomé das Letras e Cruzilha também, beleza? Essa chuva ela vai se intensificando agora no período da tarde e espera-se também na zona da Mata Mineira, fortes chuvas também, inclusive em Juiz de Fora, na Zona da Mata. No momento, tem chuva forte nas proximidades de Santos Dumont e Araçatiba, na Zona da Mata Mineira. Um abraço. Olha, aí, ó, gelo, gente, ó. Você tá doido? A seguir, a carreira meteórica de Cleitinho, vereador, deputado e agora senador por Minas Gerais. E neste domingo, eleitores de todo o país escolheram um representante de cada um dos 26 estados e do Distrito Federal. Para o Senado, eles terão um mandato de 8 anos, que começa em 10 de fevereiro de 2023. Em uma votação polarizada, refletindo a eleição nacional, Cleitinho, do PSC, foi eleito como representante de Minas Gerais. Com 4.268.193 votos, Cleiton Gontijo de Azevedo, mais conhecido como Cleitinho, foi eleito para o Senado aos 40 anos. Em segundo lugar, ficou Alexandre Silveira, que tentava a reeleição pelo PSD, e a terceira posição foi de Marcelo Aro, do PP. Cleitinho é nascido em Divinópolis, centro-oeste do estado, é casado e é irmão gêmeo do prefeito da cidade, Gleidson. Além disso, seu irmão Eduardo foi eleito deputado estadual nesta eleição. O senador eleito começou a carreira política gravando vídeos na internet, criticando e questionando quem representava o Centro-Oeste politicamente. Em 2016 se elegeu vereador em Divinópolis e em 2018 foi eleito deputado estadual como o quarto mais votado. Na Assembleia, Cleitinho é famoso pela atuação contra privilégios e pela destinação de recursos e equipamentos médicos para o interior do estado. Nesta campanha, Cleitinho se aliou ao presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. E o Partido Liberal conquistou o maior número de cadeiras por Minas Gerais na Câmara dos Deputados, seguido pelo PT. Dentre os candidatos do estado, Nicolas Ferreira foi o destaque. Dos 53 deputados federais eleitos em Minas Gerais, 37 conquistaram a reeleição. As mulheres vão ocupar, a partir do ano que vem, 8 vagas. O partido com maior bancada foi o PL, com 11 deputados, seguido do PT, com 10. Nicolas Ferreira, do PL,
foi o deputado federal mais votado do Brasil, com cerca de 1.492.000 votos, e se tornou o terceiro mais votado da história da Câmara. O segundo deputado federal mais votado em Minas foi André Janones, do Avante, reeleito com pouco mais de 238.000 votos. Em seguida, aparece Duda Salabert, do PDT, primeira mulher trans eleita deputada federal por Minas Gerais, com cerca de 208.000 votos. O quarto deputado mais votado é Reginaldo Lopes, do PT, reeleito com pouco mais de 196.000 votos. Eleições 2022 na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A renovação foi a menor dos últimos anos. Apenas 1/3 das cadeiras será ocupado por novos deputados. Já a base aliada do governador reeleito Romeu Zema vai aumentar na nova legislatura. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que tem 23 partidos, passará a ter 24 legendas na 20ª legislatura. Do total de 77 parlamentares eleitos, 52 disputaram a reeleição e 25 são novatos. O percentual de renovação é de 32%. Esse é o menor número dos últimos 20 anos. Muito provavelmente a intensificação do uso das redes sociais por parte dos deputados. A gente está vendo que está ficando mais comum e isso aproxima do eleitor, que passa a fazer um monte, de justificativo do trabalho. Então acho que pode ter sido por causa disso. Não é normal em eleições proporcionais você ter uma renovação pequena, o normal é de ser maior. Os 5 mais votados foram Bruno Engler, do PL, com 637.412 votos. Beatriz Cerqueira, do PT, 248.664 votos. Cássio Soares, do PSD, 132.382 votos. Antônio Carlos Arantes, do PL, 119.686 votos. E Mauro Tramonte, do Republicanos, com 110.741 votos. Foram eleitas 15 deputadas, o que representa um recorde histórico. Vamos lembrar que a maioria do eleitorado é feminino e eu acho que à medida que as mulheres se engajarem mais, se interessarem mais, a tendência é aumentar naturalmente o número de candidatas que querem ser candidatas mesmo. Eu acho que essas cotas vão acabar perdendo necessidade. Eu acho que é uma tendência, inclusive, mundial. A maior bancada da próxima legislatura será do Partido dos Trabalhadores, com 12 candidatos eleitos. O Partido Liberal e o Partido Social Democrático terão 9 representantes. O Partido Progressista elegeu 5. Os outros 20 partidos elegeram entre 1 e 3 representantes. O Novo, do governador Romeu Zema, elegeu 2 deputados, mas a composição de partidos aliados será maior do que no primeiro mandato de Zema. O Zema depende de fazer uma boa gestão no segundo mandato, porque certamente ele tem planos políticos mais ambiciosos para 2026. Então ele depende disso e ele vai depender de uma boa convivência com a Assembleia Estadual. Provavelmente o Zema vai se aproximar da base partidária de Bolsonaro para conseguir ter essa maior tranquilidade. E aqui em Minas, a decisão para o governo foi no primeiro turno. Romeu Zema, do Novo, vai comandar o estado por mais 4 anos. Logo após o resultado da eleição, Zema falou à imprensa. Valeu! Bom, boa noite a todos, a todas. Para mim é uma satisfação enorme ter recebido agora há pouco os dados aí que indicam a nossa eleição para um segundo governo em Minas Gerais. E isso demonstra que o mineiro tem aprovado a nossa gestão, que está satisfeito com os avanços do Estado. E a nossa proposta para esse segundo governo é exatamente essa. É nós continuarmos levando adiante aquilo que nós iniciamos. Além das 1.300 escolas já reformadas, queremos avançar para mais 2.000. Além dos 2.500 quilômetros de estradas, queremos completar 10.000, queremos concluir os hospitais regionais, queremos que Minas continue como o estado mais seguro do Brasil, ainda com melhorias,
E tudo isso será alcançado nesse segundo governo. E eu tenho obrigação de fazer um segundo governo melhor do que o primeiro, porque estamos já com a casa arrumada, diferentemente de 4 anos atrás. Estamos com a dívida sob controle, diferente também de 4 anos atrás, quando nós tínhamos folha de pagamento atrasada, quando nós tínhamos falta de medicamento na rede pública. Então eu diria que as bases para um segundo governo já estão plantadas e Minas vai continuar avançando. Quero agradecer todo mineiro que depositou a confiança em nós e fica aqui o meu apelo para que continue acreditando, porque nós vamos avançar. Minas hoje tem credibilidade e vamos também ter uma base no parlamento do estado muito diferente de 4 anos atrás, quando eu fui eleito com 3 deputados estaduais. Tudo indica que nós teremos 40 deputados ou até um número maior, o que vai fazer com que várias reformas que nós precisamos em Minas serão agora votadas, analisadas com critério, e não que serão engavetadas como aconteceu nesse primeiro governo nosso, devido termos tido aí, de certa maneira, uma sabotagem por parte da mesa diretora do Legislativo Mineiro. O que o senhor já vai mandar para a Assembleia? O que o senhor já vai mandar para a Assembleia? Acho que a importância maior dessa eleição é o reconhecimento de que trabalho vale mais do que mentira. Prevaleceu o que os mineiros já tinham visto ao longo dos últimos meses, em que o governador, mostrando o resultado do esforço de 3 anos, fazia campanha apenas com isso, com o seu próprio trabalho. Enquanto, do outro lado, nós assistimos mentira em cima de mentira e a tentativa de desconstrução do orgulho do mineiro de fazer parte desse projeto. O governador repetiu ao longo da campanha, e esse é o mote do próximo mandato, que o sonho dele é um emprego para cada mineiro. Mas ao lado disso, ao lado da geração de emprego e renda, nós precisamos resgatar o orgulho do mineiro em relação à sua mineridade, o orgulho do mineiro em relação à sua política. Ficou demonstrado definitivamente que nós não temos nenhum medo do trabalho que nós fizemos, nenhuma ressalva sobre as pessoas que trabalharam conosco. O que nós não tínhamos, talvez, era apoio suficiente para ir mais longe e para ir mais rápido. A eleição agora, em primeiro turno, e a eleição dos deputados da nossa base vão garantir que a gente dê a velocidade e o rumo que Minas precisa para esse segundo mandato, que é ainda de muitos desafios, mas o governador já disse, desafios que serão muito menores e mais fáceis de ser ultrapassados, agora que as contas estão em dia e que nós teremos uma base larga para poder continuar caminhando. Muito bem, estamos encerrando esta edição do TJS. Obrigado por sua atenção, aquele abraço e até o nosso próximo encontro.